Fala pessoal da Placar TV, primeiro eu já convido você para deixar o seu comentário, deixar o seu like, deixar a sua sugestão aqui na Placar TV, é muito importante para a gente impulsionar a programação da Placar TV, os nossos programas, principalmente o carro-chefe Opinião Placar. Também nós temos o Dividida, temos o Memória Placar, temos o Legado do Rei, enfim, muita coisa boa aqui na Placar TV. A Placar, a revista Placar que conta a história do futebol brasileiro desde 1970. Bom, e vamos contar a história do jogo entre Fortaleza e Corinthians. O Corinthians perdeu mais uma, segue nesse desespero na zona de rebaixamento. E eu vou falar uma coisa, o Corinthians não mereceu perder para o Fortaleza não. Aliás, o Fortaleza é o novo líder do campeonato, mas na minha opinião, pode ser até meio polêmica, mas para mim é uma liderança bem enganosa, apesar de ter um jogo a menos. O futebol do Fortaleza contra o Corinthians realmente para mim não convenceu nem um pouco. Eu acho que o Corinthians, inclusive, deu um aperto no Fortaleza no segundo tempo, teve as melhores oportunidades para marcar. O juiz Felipe Fernandes Lima até chegou a marcar um pênalti a favor do time cearense, mas um pênalti que realmente era absurdo a marcação. Aliás, o Felipe Fernandes Lima teve uma arbitragem trágica, no meu modo de entender, não justificando a derrota do Corinthians por causa do árbitro, mas a arbitragem dele foi muito ruim mesmo. E o time do Corinthians também não soube aproveitar as oportunidades, algumas oportunidades claras de gol que teve, uma no primeiro tempo com o Pedro Raul, depois de uma jogada do Matheus Bidu. No segundo tempo também o Yuri Alberto teve duas claras chances de gol, né? E acabou não fazendo gol, né? Uma ele pediu inclusive pênalti, que realmente não existiu, e na segunda o Cardona acabou tirando em cima da linha, né? Depois de um passe, de uma bela assistência do Garro para o Yuri Alberto. O Corinthians perdeu a partida, mas eu entendo que foi um resultado até injusto, pelo que foi produzido. Se você pegar assim, você falar, o antepenúltimo da competição contra o líder da competição, um time que não perdeu ainda em casa, olha, para mim o Fortaleza não jogou absolutamente nada disso para ser líder do campeonato. Essa é a minha opinião, tá? Em relação à partida de hoje. O Fortaleza vem com um trabalho sério, sem dúvida nenhuma, mas eu entendo que essa partida, principalmente, não foi para o Fortaleza conquistar os 3 pontos. Para mim foi uma vitória até certo ponto tirada aí da cartola, vamos dizer assim, porque o Fortaleza realmente não mereceu os 3 pontos contra o Corinthians pela condição, pelas oportunidades criadas. Eu acho que o Corinthians pelo menos poderia ter saído com um empate de campo lá no Castelão, e o Fortaleza fez 1-0 com o Pikachu, né? E principalmente melhorou no segundo tempo a equipe do Fortaleza, com as alterações promovidas pelo Vojvoda, principalmente com a entrada do Moisés. O Moisés, sim, é um jogador insinuante, um jogador perigoso, um jogador que deu muito trabalho para a defesa do Corinthians, e o Fortaleza criou as melhores oportunidades justamente com esse jogador. Mas, no geral, realmente, pelo que as duas equipes produziram, eu acho que o mais certo, o mais correto seria um empate. O empate seria mais justo. Para mim, a vitória do Fortaleza não foi nada brilhante, assim. Conquistou os 3 pontos, sim, é líder do campeonato, parabéns ao Fortaleza, mas, mediante do que aconteceu no jogo, né, eu acho que foi um resultado realmente injusto. O Corinthians acabou levando muito azar, né? Muita gente está falando que é sorte de campeão do Fortaleza e azar de time que está na condição do Corinthians, de time que está na zona de degola, né? Porque realmente, pelo que os dois times produziram, dá a entender que realmente não foi um resultado tão justo, né? O Corinthians, que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, continua na zona de rebaixamento, é antepenúltimo colocado, foi muito prejudicado pelos resultados dos rivais, né? O Fluminense, o Grêmio, que conquistaram grandes resultados nesta rodada. Então o Corinthians numa situação bem perigosa. O Atlético Goianiense, por exemplo, que está atrás do Corinthians, mas venceu o Juventude, né? O Criciúma perdeu, isso acaba sendo um resultado importante. O Cuiabá foi goleado pelo Palmeiras, o que ajuda, por um lado, também a equipe do Corinthians. E o Fortaleza assumiu a liderança justamente com um tropeço entre aspas, né? Porque o Botafogo empatou com o Bahia, né? O Bahia, que realmente é uma grande força desse campeonato brasileiro, é um time candidato também ao título. Aliás, eu acho até que o time do Bahia é melhor do que o do Fortaleza, na minha opinião. É um time melhor, mais forte no papel do que o time do Fortaleza. Tem mais condições, tem mais peças de reposição, o Rogério Ceni, do que o Fortaleza, mas o Fortaleza está aí, líder da competição, méritos do Fortaleza. Eu acho que não fica
não vai pintar campeão Fortaleza, me desculpe, o torcedor do Tricolor de Aço, mas eu acho que a chance maior realmente, se tem um time nordestino que possa brigar pelo título, para mim é o Bahia, que tem mais condições, tem mais elenco, tem mais força para ser campeão brasileiro nesse ano, como foi em 88, né? O Bahia, aquele time que foi campeão com Ronaldo Tarantini, João Marcelo, Claudir e Paulo Robson, Paulo Rodrigues, Gil, Bobô e Zé Carlos, Charles e Marquinhos, time dirigido pelo Evaristo de Macedo. Eu acho que o Bahia tem mais condição de brigar pelo título do que o Fortaleza, mas momentaneamente aí o Fortaleza é líder do campeonato, vem fazendo um trabalho importante com o Vojvoda é um técnico diferenciado, sem dúvida nenhuma, né? Mesmo com algumas limitações no elenco, ele consegue tirar leite de pedra, e tá aí a prova que o Fortaleza tá aí liderando o Campeonato Brasileiro, mesmo com algumas limitações, como eu disse, alguns jogadores que não estão distantes de serem craques de bola, mas que é um time coeso, é um time bem organizado, e por isso chegou a essa condição de líder do campeonato, aproveitando principalmente os tropeços dos rivais, alguns rivais preocupados com outras competições, né? O Botafogo, por exemplo, que teve um jogo desgastante pela Libertadores contra o Palmeiras, né? Garantiu a classificação, foi um jogo bem dramático, né? Então foi muito mais desgastante para o Botafogo do que foi para o Fortaleza na Sul-Americana contra o Rosário Central, né? O adversário era outro, né? Era outro peso de adversário, né? O Palmeiras muito mais forte do que a equipe do Rosário Central, do que o time da Argentina. Então, por isso, o Fortaleza aí, digamos que foi beneficiado aí por esse jogo difícil que o Botafogo teve, e sem dúvida nenhuma um desgaste muito maior para a equipe do Alvinegro, que acaba perdendo a liderança do campeonato nesse exato momento, nessa exata rodada, tá bom? Corinthians, portanto, tem que focar no Campeonato Brasileiro. Tem Copa do Brasil pela frente, tem também a Sul-Americana, mas eu acho que vai ser importante para o Corinthians ficar na Série A, né? Não tem jeito, né? E a situação do Corinthians realmente, a cada rodada que passa, vai virando um drama cada vez maior para a equipe do Corinthians, para a equipe do Ramon Dias. E eu acho que o Corinthians não tem elenco também suficiente para aguentar as 3 competições, tá bom? Esse foi o comentário de Fortaleza e Corinthians. Fortaleza líder do campeonato, o Corinthians que continua na zona de rebaixamento aqui na Placar TV. E você sabe, a Placar TV foi feita para você.